Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Nós estamos na lição Jesus é o Senhor da vida e da morte. João capítulo 11, do verso 1 a 57. Hoje nós vamos entrar no nosso primeiro tópico. A morte é precedida pelo sofrimento. João capítulo 11, de 1 a 16. Então nós vamos ver hoje um pouco sobre a enfermidade, sobre doença. A doença é um mal que atinge a humanidade, ou seja, ela alcança todas as camadas da população, ela não escolhe sexo, idade, raça e condição social, ela é universal, imprevisível e inevitável. Ela é a causa de muitas mortes. Ou seja, ninguém está livre da doença, ninguém está livre da enfermidade. Eu já vi pregações na internet, na televisão, falando que você não pode ficar doente porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, está no controle de todas as coisas e o cristão não pode ficar doente. Isso não é bíblico. Vários personagens da palavra de Deus ficaram doentes. O rei Ezequias, a sogra de Pedro, a filha de Jairo. Então, vários personagens da palavra do Senhor ficaram doentes e precisaram ser curados. Ou até mesmo passaram para a morte. Então, a doença é um mal que atinge a humanidade. O rei Davi, no Salmo de número 23, no verso 4, ele diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, Davi, ao escrever o Salmo 23, ele fala da enfermidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quando nós estamos passando pela enfermidade, nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Mas Deus está conosco. Aquele que crê em Deus, que busca em Deus, ele está sempre presente, seja em qualquer situação, na saúde ou na enfermidade, Deus está presente. A enfermidade de Lázaro, que compõe todo esse capítulo 11 de João, vai mostrar para nós justamente isso, que Lázaro era amigo de Jesus, e um amigo amado, não era qualquer amigo, era um amigo mais chegado, mais íntimo, mais próximo, ele e toda a sua família, Marta e Maria. João relata a enfermidade de Lázaro, a sua morte e sua ressurreição. Ele era irmão de Maria e de Marta, família de solteiros, que sempre hospedava Jesus. Lázaro significa aquele a quem Deus ajudou. A sua morte foi precedida por uma enfermidade. Ou seja, antes dele morrer, ele ficou gravemente enfermo, a ponto da sua irmã Marta e Maria mandar buscar Jesus, dizendo para Jesus que ele estava enfermo. João capítulo 11, verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então ele estava enfermo, estava gravemente doente. A partir da sua enfermidade, temos 4 lições a aprender. Primeiro, o amor de Jesus não nos imuniza de doenças mortais. João capítulo 11, verso 3 e o verso 5. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Verso 3. O verso 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ou seja, o amor de Jesus por aquela família, pela família de Lázaro, não impediu que ele ficasse doente. A ponto de a sua irmã mandar dizer a Jesus que ele não era qualquer um que estava doente, era aquele a quem Jesus amava. Então, que era para ele ir depressa, ir imediatamente para curar a vida do seu irmão. Então, o amor de Jesus não nos imuniza de doenças, não impede que a doença chegue dentro da nossa casa.
Pelo contrário, nós vamos ficar enfermos, mas a presença dele está ali, tanto para curar, quanto para não curar, para confortar, para consolar. Então ele está presente e ele faz, ou ele age da maneira que ele quer, da vontade que ele quer, de acordo com o propósito dele na nossa vida. O fato de serem amados por Jesus, isto não impediu Lázaro de contrair uma doença mortal. O amor de Jesus não nos impede dos sofrimentos. O cristão fica doente e morre, sem que isso significa desamor do Senhor. Ou seja, o cristão ele fica doente, ele pode morrer, mas não significa que Deus deixou de amar, que Deus deixou de cuidar. Pelo contrário, ele tirou todo o sofrimento. É algo para nós humanos muito, muito difícil de compreender. Perder alguém a quem tanto amamos, perder um filho, perder uma mãe, um pai, um avô, alguém tão próximo, a gente não quer perder, mas sabemos que um dia vai chegar esse momento. Então, mesmo Deus nos amando de uma tal maneira, nós ficamos doentes e nós vamos passar pela morte. Mas isso não significa que Deus deixou de amar, que Deus deixou de cuidar dos seus filhos. Segundo, há enfermidades que têm propósito de glorificar a Deus. Verso de número 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então Jesus sabia que Lázaro ia morrer, mas não ia morrer assim para sempre por enquanto, porque ele iria ali para ressuscitar a Lázaro. E ele diz claramente: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória do Pai, para glorificar o Pai, para glorificar a Deus e Deus seja glorificado. João capítulo 11, verso 4. A sequência da narrativa: Lázaro ficou enfermo, Lázaro morreu, Jesus veio e ressuscitou a Lázaro. Fé e glória a Deus. Fé e glória a Deus por quê? Porque a fé foi tratada na vida da família de Lázaro. A fé foi tratada na vida dos seus discípulos. A fé foi promovida na vida daqueles que viram esse milagre. Então, por intermédio da ressurreição de Lázaro, Deus é glorificado. O milagre sempre deve manifestar a glória de Deus e não a do homem. Todo milagre deve se apontar para a glória de Deus e não para a glória do homem e não para a glória de determinada religião. Mas deve sim glorificar aquele que tudo pode, que tem o poder para todas as coisas. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Eles devem ser glorificados, mas o homem deve render glórias a Deus. Terceiro, Jesus é quem determina a hora de nos acudir. Irmãos, nós temos que aprender o seguinte: nem sempre Deus vai fazer aquilo que você quer na hora que você quer. A maneira de Deus trabalhar não é da nossa maneira. Ele tem poder para responder na hora, mas se ele tem algum propósito pré-determinado, ele tem o tempo certo de fazer. Ele nunca atrasa, ele nunca vai chegar atrasado, ele nunca vai postergar o milagre, mas ele vai fazer de acordo com a vontade dele, no tempo dele. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. João capítulo 11, 6. O pedido de Marta e Maria era imediato: Senhor, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo, vem logo. Mas ele ainda demora 2 dias para depois ir ver Lázaro. Jesus foi avisado acerca da doença do seu amigo Lázaro, mas ele demorou ainda 2 dias para ir ao seu encontro. Ele está no controle de tudo,
e sabia o tempo certo para agir. Ele tem o tempo de manifestar o seu poder e manifestar a glória do Pai. E aqui fica bem claro em João 7,8, João 7,6, João 7,30, você vai ver a mesma expressão. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Jesus Cristo, ele vai chegar na plenitude do tempo. Jesus Cristo, ele vai operar na plenitude do tempo. O que significa isso? Na hora certa, no momento certo, no momento exato. Nem um minuto antes e nem um minuto depois. Ele nunca chega atrasado. Ele chega na hora e no momento certo. Quarto, Jesus usa a ressurreição de Lázaro para fortalecer a fé dos seus discípulos. João capítulo 11, versos 14 e 15. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. João capítulo 11, verso 14 e 15. Se nós lermos esse texto e pensar como foi a notícia dada para os seus discípulos, a pergunta que nós faríamos ao nosso coração: então para que ir lá, se ele já morreu? Para que gastar tempo em ir lá? Mas Jesus, ele fala: vamos ter com ele. Ele não fala em ter com Maria, em ter com Marta, mas ter com Lázaro. Mas ter com Lázaro como se ele já morreu? Então, aqui já está predito que Jesus iria ressuscitar Lázaro. A expressão para que possais crer revela que a ressurreição de Lázaro tinha também o propósito de beneficiar a fé dos seus discípulos. Se Jesus estivesse em Betânia na hora que Lázaro estivesse doente, ele não teria morrido. Por quê? Porque Jesus estava ali e Jesus iria curar a Lázaro. Os discípulos presenciaram o grande milagre, a fé deles foi avivada e eles creram no poder de Cristo Jesus. Marta, Lázaro e Maria e todos aqueles que viram Lázaro sair do túmulo. Então, queridos, Jesus usa a ressurreição de Lázaro para fortalecer a fé dos seus discípulos. Então, o que nós aprendemos hoje? Que a morte é precedida pelo sofrimento. Nós vamos passar pela enfermidade, nós vamos sofrer, nós vamos passar pela dor do sofrimento, mas jamais nós vamos passar sozinhos. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor, e se o Senhor é meu pastor, Ele está presente no vale da enfermidade, tanto para curar, como para que faça a sua vontade. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se a vontade dele for tirar todo o sofrimento, nós vamos passar pela morte. Então a doença é o mal que atinge a humanidade. A enfermidade de Lázaro, mesmo sendo um amigo amado de Jesus, ele ficou doente e ele passou pela morte, para mostrar que o amor de Jesus não nos imuniza de doenças mortais. Há enfermidades que têm o propósito de glorificar a Deus. Jesus é quem determina a hora de nos acudir, e Jesus usa a ressurreição de Lázaro para fortalecer a fé dos seus discípulos e fortalecer também a nossa fé. Que Deus nos abençoe, queridos. E amanhã nós vamos continuar esse estudo, que Jesus é o Senhor da vida e da morte. Que Deus te abençoe. Vamos orar, queridos? Senhor, aplica a Tua palavra em nosso coração. A Tua palavra diz que estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Jesus Cristo pode nos ressuscitar, ó Pai. Assim como ressuscitou a Lázaro. Que esta palavra seja uma realidade na nossa vida. Ele diz aqui no Evangelho de João, capítulo 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que possamos crer em Cristo Jesus para termos vida.
Que possamos, Senhor Deus, entender que sem Ele nós estamos escravizados pela morte e do pecado, Pai. Liberta-nos deste mal. Entra com providência em cada lar, em cada vida e vai trabalhando isso em cada coração por meio do Teu Espírito Santo, ó Pai. Para que possamos entender e compreender e colocar em prática na nossa vida a Tua vontade. E ela é boa, é perfeita e é agradável. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.